Atualidade, com Marcos Figueiró. Alô pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Atualidade. Programa este que vai ao ar todos os sábados aqui na nossa TV Litoral. Pessoal, a TV Litoral, afiliada da TV Gazeta de São Paulo. Estamos chegando aqui no nosso litoral, uma televisão que já está há 11 anos, fazendo parte aí das programações aí da televisão. A única televisão de verdade aqui no litoral. Vocês, desde já, convido todos a se inscreverem no nosso canal no YouTube e, ao mesmo tempo, também acompanharem toda a programação da TV Gazeta. A TV Litoral pode ser assistida através do canal 6, da NET, da Claro, da Adil, canal 11, da Unifique, canal 12, a Roku TV, a Soul TV e a Amazon Prime Video. E também agora no canal do YouTube. Pessoal, assistam e desde já agradecemos aí a audiência que vocês têm nos dado aí todos os sábados no programa Atualidade. O programa hoje está aqui com a Aline e a Bruna. Elas representam a Associação dos Autistas do Litoral Norte. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí ao programa Atualidade, à TV Litoral. Muito obrigado pela presença de vocês. Aline, como é que é todo o teu nome? Tu é mãe de uma criança autista. Fala um pouquinho para nós sobre a associação, que tu é a presidente, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estarmos aqui é uma porta que se abre para a gente poder falar sobre a conscientização do autismo, a causa, né? Levantar a nossa bandeira. Então, eu me chamo Aline Leal, né? Eu sou mãe de um menino com autismo, um adolescente, o Murilo, tem 14 anos hoje. O autismo dele é um nível 1, né? Grau 1 suporte. Me permita, vamos só para a nossa audiência entender. Existem quantos níveis? São 3. 3 níveis. Nível 1 e o nível 2 e 3. E o que representa esses 3 níveis? Antigamente a nomenclatura era nível 1 leve, né? 2 moderado e o 3 severo. Sim. Só que há pouco tempo foi mudado, né? Então agora a gente tem nível 1 suporte, 2 suporte e nível 3 suporte, que é o que indica ali, né, qual é o nível de suporte que a criança necessita dos terapeutas, dos familiares. Sim. E teu filho, ele está na escola? Sim, ele está no 9º ano, né, ele estuda em escola regular e adora inglês. Ah, é? É. E a gente já vem caminhando aí, né, com ele desde os 3 anos. Né, terapia, buscando terapia, até quando a gente descobriu que ele era autista foi justamente por uma entrevista de uma mãe numa televisão. Ah, é? E aí ela falou sobre os sinais, né, sobre o que o autismo indica, né, que a criança pode ter, e o nosso tinha. Então a gente foi atrás de neurologista, fonoaudiólogo, buscar por se identificar ali com os sinais que aquela mãe estava falando, né. Aline, e tinha algo que vocês percebiam de anormal antes de tu veres essa programação na TV? O atraso na fala dele foi o que nos, né, despertou o nosso gatilho ali, que não estava andando conforme deveria, né? Sim. Então a falta de fala e aí também todos os sinais que aquela mãe veio a trazer para a entrevista foi onde a gente conseguiu entender que tinha que procurar ajuda profissional, né? Sim. E a minha amiga Bruna Ressurreição, doutora Bruna, a Bruna, pessoal, ela é minha colega da área jurídica, aí, eu trabalhava até há pouco tempo aí no Poder Judiciário, e a Bruna, a gente às vezes se batia, né, Bruna, nos corredores lá do fórum, e a Bruna advoga, é direito previdenciário, né? É direito previdenciário, e a Bruna também é mãe de um autista, né? O Benícius, que eu já conheço ele, né? E me fala um pouquinho quando foi que tu descobriu, quais são o que foi que que era perceptível nele, que daí tu foi buscar uma ajuda clínica. Sim, que a minha mãe é pedagoga, né? Ela é professora, e o Beni também estava com atraso na fala. E ele tinha um comportamento rígido, ele ficava muito focado no objeto, assim, e não prestava atenção ao redor dele, assim, né? E aí eu, por inexperiência também, por falta de conhecimento, acabei procurando uma psicopedagoga.
E a psicopedagoga é na fase de aprendizagem, né? E ela acabou me encaminhando para um neuro, onde ele deu um pré-diagnóstico, porque o Beni tinha 1 aninho e meio só. E aí esses 6 meses foram meses difíceis, né? Porque a gente fica naquela é ou não é. Mas quando eu retornei no Dr. Sócrates, daí eu já sabia que a gente começa a estudar, ele começou a fazer as terapias. Aí eu já tinha fechado o diagnóstico antes, né? Mas a gente sempre fica com uma dúvida, assim. Mas aí foi quando o Dr. Sócrates, do Beni tinha 2 aninhos, foi fechado o diagnóstico dele. Esse final de semana eu estive com uma amiga minha e ela tem um filho autista, que tem 28 anos, e ela já fez até vasectomia no guri, porque uma criança autista, ele é uma eterna criança, né? Às vezes, dependendo acho que é do grau, eu não entendo muito nessa área, né, gente? E vocês dominam muito mais, porque vocês são mães de autistas, né? Mas ela me contou, assim, um guri, eu conversei com ele, um guri super inteligente, um guri, assim, com uma simpatia. Olha, não dá para dizer que é uma criança autista. E isso aí é uma coisa... É a mesma coisa quando eu vejo o Benício, filho da Bruna. Não dá para dizer que ele é uma criança autista, né, Bruna? Só que nisso a gente entra numa problemática, né? Porque muitas vezes, por ser o nível 1 de suporte, eles carregam muito sofrimento, porque eles estão no meio termo. Eles convivem com crianças neurotípicas, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não se sentem pertencentes. Eles sabem que eles são diferentes. E o maior índice de suicídio é do autista nível 1 de suporte. Então, eles têm... muitas vezes os pais tentam normalizá-los, né? E daí eles não se sentem pertencentes também a vida normal, digamos, sim, né? Sim. E aí a cabecinha deles, questão sonora, sensorial, toda é diferente, né? E eles sabem disso. Tem autistas adolescentes que pedem desculpa por tudo, desculpa, eles nunca sabem quando eles estão agindo da maneira adequada, né? Que no fim a sociedade impõe, né? Que a gente também não sabe se é o certo. Sim. Mas por isso que eles têm essa problemática, o nível 1 de suporte. Sim. Existe muita discriminação e muita pegação no pé, né, com essas crianças com esse espectro. Muito bullying, né, Bruna e Aline? Como é que vocês, mães, convivem com isso? O que acontece, assim, os autistas, né, eles são muito literais. Por exemplo, se tu falar para ele, hoje vai chover canivete, né, no sentido figurado, para ele vai chover canivete. Uhum. Então, assim, até a gente tá com um projeto, né, Bruna, de fazer uma conscientização, né, dentro das escolas municipais e estaduais. Hoje de manhã a gente já teve uma reunião, né, com uma profissional que entende bastante dessa área, para nos ajudar a fazer um projeto para levar para dentro das escolas. Projeto para alunos, projeto para professores de diretório, né, projeto para professores de atendimento especializado, para falar justamente também sobre essa questão, né, do bullying, da discriminação, porque como eles, principalmente os autistas nível 1 suporte, que é onde o meu e o da Bruna eles se encaixam, eles tentam ser pertencentes, então eles tentam buscar, né, a aprovação dos colegas, eles querem estar pertencente ali dentro daquela turma deles, e muitas vezes, né, infelizmente por falta de conhecimento dos pais até para passar para esses colegas, alunos, né, das escolas sobre o autismo, acabam que não falam. E aí quando um colega recebe, um aluno recebe um colega autista, ele não sabe muito bem lidar, e aí a chacota, né, por a exclusão por determinados tipo de coisa que eles fazem, né, pelas estereotipias que eles têm, eles acabam virando alvo desses colegas, né. Então, a gente teve um caso aí de um aluno autista que ele esqueceu dentro da mochila o dinheiro do lanche e ele saiu para o recreio, a professora fechou a porta. E ela foi para a secretaria, né, tomar o café, e ele ficou com os demais colegas. E os colegas falaram para ele assim, chuta a porta para pegar o dinheiro.
e ele literalmente chutou a porta, né? Quebrou a porta da sala para poder pegar o dinheiro, mas, ou seja, eles são literais, eles fazem mesmo, até na ingenuidade, assim, Sim. o que os outros mandam, né? Claro que a gente tem relatos muito mais fortes do que esse, né? Que às vezes até a integridade, fere a integridade deles mesmo ali, né? Por eles ter essa inocência de levar as coisas literais. Então, é um problema bem sério. E muitos pais, por exemplo, eles acabam tendo que interditar a criança, né? Esse caso dessa minha amiga, ela teve que interditar, porque começou a chegar uma enxurrada de cartão de crédito na casa dela, que ele começou a entrar na internet, e ele domina muito bem a internet, e ele começou a pedir cartões de crédito. E os cartões começaram a chegar na casa dela, e ele começou porque ele não tem noção que daí depende do nível, né? Sim. Daí depende do nível, porque o autista pode ser capaz. Ele pode ter a capacidade civil. Sim. Porém, eu tenho um caso de um autista que foi preso, né? E o escritório ele atuou na defesa dele, porque ele foi criado pela avó e ele muito inteligente também, ele tem acho que 28 anos, porém ele nunca recebeu o tratamento adequado, né? Ele tem toque, tem autismo, tem outras comorbidades também. E aí ele nunca tinha se sentido incluído, ele nunca teve amigos, nunca ninguém entendeu o jeito diferente dele de ser. E aí ele começou também a mexer muito no computador e tal. E um grupo dessas internets secretas chamou ele, da Deep Web, e começou a dar desafios para ele. Ele sentiu que ele era pertencente, né? Que ele tinha feito amizade. E aí ele, como a Aline lembrou, ele fez alguns vídeos e tal, e acabou sendo preso, né? E sabe o que era a maior preocupação dele quando eu ia visitar ele para falar do processo dele? Era ele não perder a capacidade dele, porque ele queria votar. Era a maior preocupação dele. Não, doutora, não, eu quero votar, eu quero sair daqui, eu quero trabalhar. E ele saiu recentemente e toda semana ele manda mensagem: doutora, conseguiu um trabalho para mim, que eu quero trabalhar, eu quero ganhar meu dinheiro. Então, é bem complexo esse assunto, porque ele tem capacidade, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu reduzir a pena dele, né, por ele não conseguir identificar, né, o certo do errado. Que tinha esse potencial, o crime que ele estava praticando, que era Sim. fazer um vídeo na internet, né, que acabava expondo, assim, né, determinados grupos. E aí, só que isso hoje em dia é crime hediondo, né, então Sim. ele acabou ficando recolhido há algum tempo. Aline, a Associação Autismo Litoral Norte, quando é que ela foi criada? A associação ela veio a partir, né, de uma criação de um grupo de pais. Em 2016 a gente criou um grupo de pais para falar sobre, né, o autismo, para também servir como rede de apoio ali para muitos pais recebendo diagnóstico e não sabendo, né, qual profissional procura, quais são os tipos de terapia. E aí, como eu já estava na caminhada ali com o meu filho, a gente acaba virando meio que um ponto de sugestão, né, dos próprios profissionais para esses novos pais, né. E aí a gente resolveu criar um grupo de pais para trocar informações ali. E aí o que começou com 5, 6, foi para 10, foi para 20, né, foi hoje quase 400 famílias. Mas essas 400 famílias, elas não são somente lá de Tramandaí, ela é toda litoral norte, todo. É um membro de família que está no grupo, não Sim. é o pai ou a mãe, né? Sim. Ou uma avó, né, ou um parente. Uhum. E aí em 2018 a gente resolveu formalizar, né, abrir então uma associação que abrangesse todo o litoral norte, que são os 23 municípios que a gente tem, né, para poder falar sobre o autismo, falar sobre conscientização, sobre a inclusão, né, trazer um olhar, né, empático para a causa autista, porque a gente precisa colocar, né, mostrar para as pessoas o que é o autismo. Porque a gente tem muitos pais ali que às vezes não aceitam, né,
que os seus filhos possuem o autismo, talvez até porque não sabem o que é realmente, né? E aí fica com medo, que é normal, né, nós termos medo quando a gente se depara com uma síndrome dentro da casa da gente que a gente não sabe como lidar. Então isso é normal, né? A gente vive o luto, digamos assim, né, de uma coisa nova que está acontecendo que a gente não espera. Aline, e para fazer parte da associação, o que uma pessoa, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é estar incluso no grupo de pais. Certo. Né? Aí a gente tem lá um formulário que a pessoa que entra, né, tem as regras do grupo, a gente tenta manter um grupo, como é um grupo grande, com muitas pessoas, a gente tenta sempre organizar, manter decentemente ali, né, com algumas regras para poder dar certo, porque senão não dá, né, vira bagunça. Então, a gente trabalha ali com respeito, com educação, né? Então, a pessoa que quer participar da associação, dos eventos que a gente faz, das parcerias que a gente consegue, né, em nome da associação para as famílias, para as crianças e para os adultos também autistas, né, tem que participar então do grupo, né, preencher esse formulário para a gente ter ali um controle de quem entra, de quantos temos, né, do que a gente pode fazer, é um cadastro, né, e aí ali fica sabendo de tudo que a gente faz. A gente ainda não possui uma sede física, né? A gente trabalha com parcerias do município, a gente tem as portas abertas, prefeitura, Câmara de Vereadores, né? A gente sempre fala, sempre frisa que a associação ela não é partidária, né? A gente é aberta a todos que tiverem vontade de ajudar a associação para que a gente consiga trazer cada vez mais eventos, falar sobre o diagnóstico, né? Trazer profissionais para palestrar. Então, a gente tem que ter visibilidade para a gente poder trabalhar e depois também poder correr atrás das coisas para eles, né? Dos direitos, né? Isso. Também. E daí elas têm que entrar em contato com algum telefone ou é pelas redes sociais? A gente tem a página da associação no Insta e temos também, né, no Facebook, que é a Associação Autismo Litoral Norte. Lá tem, né, o telefone de diretores. O pessoal às vezes entra ali mesmo pelo bate-papo ali no privado, né, pede uma orientação. A gente não demora para responder. Nós somos entre 11 diretores, né, da diretoria, então a gente está sempre buscando preencher, né, e dar as respostas rápido. Claro que todos ali, né, somos pais também, a gente também tem uma demanda grande com as nossas funções, né, os nossos filhos, mas a gente está sempre aberto, buscando atender a todos. Sim. E aí a gente direciona, né, para o grupo e do grupo a gente vai dando andamento no que essa família precisa. Sim. Aline, qual é a dificuldade na época de matricular, por exemplo, uma criança na escola? Existe alguma dificuldade? As escolas estão aparelhadas para atender a criança com a síndrome do autismo? É síndrome que você diz? É o espectro, né? É o transtorno do espectro. Eu acho muito importante que a nossa audiência tome conhecimento das escolas, o que tem que se observar, os pais de autistas têm que observar. As escolas estão preparadas, estão aparelhadas para recepcionar essas crianças com esse espectro? Infelizmente não, né? Infelizmente. A gente, ali em Tramandaí, no município de Tramandaí, até acho que é um dos municípios que dá um amparo ainda maior. Sim. Mas a gente tem ainda uma falha grande, né? Monitores escolares, a gente tem falta, né? As crianças têm direito, professores que precisam de capacitação, uma capacitação real, sabe? Que façam com que elas usem aquela capacitação no dia a dia para atendimento das crianças. A gente tem falta disso. A gente vê que o município busca, né, fazer essas capacitações, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa de um olhar melhor, né? Um bom uma senso, adequação, né? Um bom senso também de muitos professores. Demandas novas estão surgindo, né, Aline, a respeito do assistente terapêutico, porque muitos neuros estão no tratamento, né? Pedindo assistente terapêutico. O assistente terapêutico é uma profissão que não tem regulamentação, então nós ouvimos o município que ainda não tem uma adequação nesse sentido, né? E aí os pais acabam recorrendo ao judiciário para conseguir isso.
O assistente terapêutico é pago pelos pais, é uma extensão do tratamento ABA. Então, ainda há uma discussão de como isso vai se dar nas escolas públicas, né? E a gente nota que é uma coisa que é nova e que precisa ser discutido, debatido com o executivo, para que também não ocorra tantas demandas, que os pais não tenham que recorrer ao judiciário para garantir um direito, né? Sim. Falando em direito, Bruna, quais são os direitos de uma criança autista? São vários. Tem direito à prioridade. Esse é o que o Beni mais utiliza. Ele agora usa o cordãozinho. Então, O que significa o cordãozinho, Bruna? o cordãozinho do girassol, né, que é qualquer criança ou pessoa com deficiência, não necessariamente autismo, né? O autismo é considerado, foi equiparado pela lei Benenice-Piana a uma pessoa com deficiência, então o autista usufrui de todos os direitos que as pessoas com deficiência possuem, né? Que tem lá no Estatuto da Deficiência. Então, prioridade, aquela vaga de estacionamento, né? A vaga que às vezes muitos pais ocorrem situações constrangedoras que às vezes um pai de um autista acaba estacionando no cartão de estacionamento e não desce, né? Um cadeirante e às vezes as pessoas não sei o porquê que as pessoas têm essa necessidade de julgar, de interpelar, né? E às vezes o autismo não é uma deficiência Visual, né? Física. aparente, Então é uma deficiência invisível. Então agora até a associação formulou, né, um projeto de lei para que em Tramandaí tenha o símbolo do autismo nas vagas de estacionamento. Sim. Foi aprovado na Câmara agora em dezembro. E outros direitos, o benefício assistencial, né? Carro. Tratamento médico, os direitos relacionados à saúde, a inclusão escolar, né? Monitor especializado. E também tem uma ajuda financeira também, né? Que é o benefício, PPC. assistencial. Ah, certo. Tem questões de aposentadoria também, que aí a pessoa com deficiência tem uma aposentadoria especial, que tem uma redução, né, de tempo. Deixa eu ver. Transporte público também. Transporte público, intermunicipal e interestadual, desconto em passagem aérea. 30% de desconto no... Desconto na aquisição. Agora mudou o teto também. Desconto de IPI, que é o imposto federal, de ICMS, que é o imposto estadual, e o IPVA, né? Tem desconto também para aquisição de veículos. Que é muito importante, então mais isso vem ressaltar a importância de fazer parte da associação, né? Para que as pessoas possam conhecer todos os seus direitos, porque muita gente tem filho autista e não sabe nem os direitos que a criança tem, né? A gente busca sempre trazer o embasamento para eles, né, para o pessoal que está ali na nossa associação, dentro da legislação, né, atualizada. Então a gente está sempre buscando, né, Bruna, estudando para trazer a informação correta, né? E nós trabalhamos muito, a equipe diretiva ali da associação, a gente tem uma equipe muito boa, né? São pessoas que estão ali pela causa engajadas. Então a gente parte do pressuposto que se a gente tiver educação, respeito por todos que estiverem ali dispostos a nos escutar, né? Porque às vezes, dependendo da maneira como tu chega num órgão público, tu já não é bem recebido, né? Então a gente preza muito assim pelo bom relacionamento. Nós sempre falamos que a gente está ali para somar, né, com o município, com o estado. Então a gente leva ideias, a gente levou, claro, a gente tem lei, né, federal que nos ampara, mas a gente busca trazer essas leis federais que foi sobre a vaga de estacionamento, sobre os atendimentos prioritários, né? A gente tem embasamento na lei federal, mas que a gente busca, né, fazer um projeto de lei, levar para a Câmara Municipal do nosso município, para fazer valer com mais força dentro daquele município ali. Então, a gente já tem sobre lei de atendimento prioritário,
que é uma lei federal, e a gente tem a municipal que nos ampara mais ainda, né? Então a gente busca trabalhar de diversas formas em prol das crianças, das famílias, né? E eu gosto, assim, sempre de ressaltar também o agradecimento que a gente tem das pessoas, das empresas que são parceiras nossas, né? A gente tem um profissional em Tramandaí lá, o Dr. Leandro Pires, ele tem uma clínica odontológica que ele atende todas as nossas crianças, um trabalho voluntário mesmo, ele não cobra nada, sabe? E é um atendimento totalmente humanizado e maravilhoso. A gente tem parceiros que apoiam com gráfica, né? Que tudo que a gente precisa ali para divulgar a associação. A gente tem a empresa Lochang, que sempre nos apoiou. A gente tem várias outras, né? A Alfa também, que é uma empresa de móveis. Há pouco tempo atrás, a gente precisou unir forças para ajudar uma família que estava vivendo numa situação bem ruim, e eles nos apoiaram, nos ajudaram. Então, a gente tem um agradecimento assim, muito especial por todos esses profissionais, por todas essas empresas que nos acolhem. Aí a gente criou um selo, né, do Amigo Autista, que é para externar o nosso agradecimento a essas empresas que nos acolhem, que nos apadrinham, né? Porque nós sozinhos não vamos conseguir muita coisa. Com eles a gente consegue. Sim. E aquele projeto que a Aline trouxe para te olhar, é o projeto que... Nós temos vários projetos, é claro que não é na velocidade que a gente gostaria, porque todos nós temos as nossas famílias, as nossas profissões, é tudo muito corrido, mas tá se encaminhando mais rápido do que a gente esperava, né? Mas um dos projetos, né, Aline, é a gente levar esse projeto em cada estabelecimento e buscar apoio para que esse estabelecimento seja um estabelecimento inclusivo, que propicie um desconto ou que propicie um patrocínio num evento, para que a gente possa divulgar a associação e para que a gente possa ajudar efetivamente as famílias que nos procurarem, né? Sim. Já aconteceu esse ano a corrida do autista? O ano passado. Foi o ano passado, mas esse ano não aconteceu. Ainda não, a gente está organizando para fazer em abril, que é o mês da conscientização do autismo. Sim. Sim, 2 de abril, dia da conscientização sobre o autismo, né? Sim, e aí vai acontecer essa corrida lá em Tramandaí. A gente, como a gente é uma associação regional ali, né, que atende todo o litoral, a gente pode fazer no Imbé, pode fazer em Capão, pode fazer em qualquer lugar, né? O ano passado a gente fez no Imbé, né, foi muito linda a corrida. E esse ano a gente está conversando com o nosso produtor, né? O nosso organizador, que é o Léo, é um cara excepcional também, muito talentoso, né, para corridas. E ele nos apoia, né, nos ajuda. Então a gente ainda não sentou para ver sobre isso, mas já está encaminhado, já está marcada a reunião. Ah, que legal. Bruna, quer dizer, Aline, Bruna, o que vocês queriam mais, deixar mais alguma mensagem, queriam falar mais alguma coisa que talvez a gente não abordou aqui? Eu gostaria de pedir assim, que as pessoas tivessem um olhar mais empático para a causa autista, né? A gente precisa disso, principalmente de professores, né? A gente sabe que tem muitos professores que já estão aí na reta final de aposentadoria, que às vezes não tem muito interesse ali de fazer uma capacitação, né? Mas eu penso assim, isso é um legado, né, que vocês podem fazer para deixar para os mais novos, para os que estão ingressando agora nessa profissão. Então, eu acho que empatia, bom senso, respeito e educação, principalmente com os familiares, conta muito e é muito importante para a gente. Então, eu acho que se a gente caminhar por esse trajeto, assim, a gente vai longe, né? Juntos a gente vai longe. O meu recado, pelo fato de advogar e atender semanalmente, diariamente, muitas mães, eu quero deixar um recado para as mães, porque eu sei que as mães carregam um sofrimento muito grande, está se aproximando do Dia da Mulher, e é muito triste falar isso, mas 90% dos pais, né, acabam não seguindo juntamente com a mãe nessa trajetória. A mãe atípica geralmente é uma mãe atípica solo, e eu tenho atendido muito, faz muito tempo que eu venho dizendo que além, né, de eu atender o benefício assistencial, na verdade, o BPC, para encaminhar para essa mãe, além de eu, às vezes, buscar um tratamento médico, 90% elas retornam
para que eu tenha que acionar o pai, para que o pai cumpra, né, com suas obrigações e dê uma assistência a essa criança e a essa mãe. E eu vejo muitas mães, às vezes, assim, em situação de muito sofrimento. Infelizmente, a gente não tem como, né, Aline? Eu vejo que a Aline, eu admiro muito ela, né? Ela é uma irmã minha de vida. Eu vejo que ela para tudo que ela faz para ajudar o próximo. Só que muitas vezes a gente está também na correria do trabalho, nós temos as nossas atribuições, a gente não consegue dar a atenção que a gente gostaria, assim, mas que depender da gente, a gente vai fazer muitos projetos, a gente vai seguir com esse projeto de no Dia da Mulher, a gente propiciar um momento de autocuidado para a mulher. Também tem, né, Aline, que a gente não falou, o grupo de acolhimento. Isso. Quinzenalmente, lá na INC, que é o bar da INC, sabe? Que fica no Imbé, né? E no Café ao Quadrado também, que é uma cafeteria, um café muito legal ali em Tramandaí. Nós nos reunimos com uma psicóloga que orienta o grupo e é possível uma troca, um acolhimento, cada um fala da sua experiência, cada um fala como está se sentindo e isso é muito bom. Então a gente vai seguir com o nosso grupo de acolhimento que está cada vez maior. E eu acho que é isso, se a mãe pudesse cuidar, pudesse se sentir digna de merecer, porque eu acho que a gente precisa cuidar de quem cuida. Eu sei que não é fácil, porque essas mães muitas vezes não têm o que comer, não têm medicação para o filho. É uma situação muito triste, né? Mas a gente quer que elas possam se olhar, que elas possam também, quem sabe, começar a cuidar um pouco do profissional, a buscar sua independência, a despertar, né? Então, o meu recado é para as mães atípicas. A associação, ela vem justamente para isso, né? Para a gente também ajudar a cuidar de quem cuida, né? Porque a gente sabe... Então, a gente tem um calendário ali anual, com as datas festivas, e, né, Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais também, que a gente sabe que tem poucos pais que estão ali à frente junto com as mães, né? Mas tem, né? E até tu me permita, eu quero fazer até corroborar com isso que vocês acabaram de dizer. Pessoal, tem muitos pais, não é pouco, hein? Que quando descobrem que seu filho é autista, simplesmente abandonam a família. E ainda depois, acionados na justiça, colaboram com um valor vil de R$300. Um valor irrisório que não serve para nada. Isso aí, olha, o que elas estão falando é muito sério. Às vezes as pessoas que estão do outro lado da TV, aí na telinha, elas podem dizer, isso aí não existe. É verdade. Esse final de semana eu tive um laboratório, que eu falei que eu convivi com uma pessoa mãe de autista, que ela me disse, o pai simplesmente me abandonou. Ficou para mim só a responsabilidade. Ela teve que abandonar várias coisas da vida dela, a profissão, para poder ficar e dar mais atenção ao filho. Eu atendi uma mãe que o filho dela não era autista, eu acho que tinha paralisia, né? E o pai nunca teve contato. E eu fiquei muito abalada, assim, depois do atendimento, que ele tem tanta falta de uma figura paterna, que os fisioterapeutas, a terapia dele sempre tem que ser com o homem, porque ele tem falta de uma energia masculina, né? É tão triste isso, a gente tem que acionar daí a avó, a mãe do pai, para buscar uma prestação uma pensão para essa criança. E também não é só o valor, né, do dinheiro, mas a falta que ele tem, né? Sim, dessa figura a paterna. referência masculina, né? E é muito triste. Minhas amigas, Aline, Bruna, muito obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios da TV Litoral. Fico muito feliz em poder conversar com vocês e compartilhar a Associação Autismo do Litoral Norte com a nossa audiência. E desejo a vocês sucesso, o que vocês precisarem nos eventos de vocês. Desde já eu coloco o programa Atualidade à disposição de vocês, a TV Litoral, né? A gente agora chegando lá em Tramandaí com a sucursal. Hoje nós estamos aqui nos estúdios em Capão da Canoa, né? Todo com uma estrutura montada aqui para receber vocês, né? E muito obrigado mais uma vez. E espero que a nossa audiência aí tenha curtido, tenha gostado. Um assunto muito bacana, uma coisa diferente, né? E
Fico feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria só de salientar, né, assim como a Bruna falou que eu sou uma irmã, né, para ela, a gente tem uma equipe diretiva muito humana, né, e eu criei em 2016 o grupo de pais e a gente foi criando, e eu tive um momento difícil também na minha vida, né, de separação e essa situação toda, e eu me afastei da associação. Até às vezes a gente também cansa, porque a gente às vezes está ali, né, à frente para fazer uma movimentação por uma causa e às vezes a gente é meio que apedrejado, né? Então, eu saí e ela foi a que me buscou. Ela disse, volta, né? Porque sem tu a associação não vai para frente. Se tu voltar, eu tô contigo porque daí vier. E daí hoje nós estamos aqui, firme e forte. Parabéns, meninas. Obrigada, Parabéns por esse trabalho que vocês vêm realizando aí em Tramandaí, no Litoral Norte aí. Tenho certeza que muita gente agora vai procurar vocês nas redes sociais, né, entrar na rede social e da associação e buscar seu credenciamento. Pode ter certeza disso. Pessoal, o programa Atualidade está terminando. Desejo a vocês um ótimo final de semana, um sábado com muita luz, muita energia. Depois um assunto bem emocionante, um assunto que mexeu aí com a nossa energia, mas é um assunto que nós precisávamos trazer para que a nossa audiência faça um pouquinho de reflexão e haja mais empatia. E, pessoal, quando vocês orientem os filhos de vocês em casa, quando conviverem com uma criança autista dentro da escola, dentro da nossa sociedade, respeitem ela, porque elas têm um mundo que elas acham que é pequenininho, que é só delas, mas que é muito maior. Façam elas se integrarem, mas com respeito, com empatia. Um bom final de semana a todos e até o próximo final de semana com um novo entrevistado, uma nova entrevistada. Tchau, pessoal! Atualidade com Marcos Figueiró.